boa noite. Seja bem-vindo ao VET Smart TV. Eu sou o Thiago De Rogatis e hoje você vai assistir a palestra Criando Ambientes Amigáveis para Gatos. Esta é a segunda transmissão do Fórum Online de Medicina Felina e tem o patrocínio da Seva. Você não está sozinho. Você escolheu a melhor companhia para a sua vida. E pode até ser que você tenha sido escolhido, mas este é o menor dos detalhes. O mais importante é que agora vocês estarão juntos e prontos para viver o que há de melhor. A sua vida e a do seu amigo será marcada por momentos incríveis. Pode ter certeza. Lado a lado, vocês vão se descobrir e alcançar o que há de mais puro na amizade, o amor. Juntos, vocês serão mais fortes. Juntos, vocês serão mais felizes. Nós queremos garantir que estes momentos sejam sempre saudáveis e tranquilos. E para fazer parte disso, precisamos ser o tamanho dos seus sonhos. É por isso que a Seva, uma das maiores empresas de saúde animal do mundo, assume também o compromisso pelo bem daquele que te faz feliz. Seva, uma paixão pelo que te faz feliz. Juntos, além da saúde animal. A palestra de hoje será ministrada pelo médico veterinário Alexandre Daniel. Ele é mestre em clínica veterinária pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. É proprietário da Gatos, clínica especializada em medicina felina em São Paulo. Membro do Conselho Consultivo do programa Cat Friendly Practice, da Associação Americana de Veterinários de Felinos. E também diplomado pelo American Board of Veterinary Practitioners, com o título americano de especialista em medicina felina. Bom, agora eu passo a palavra para o professor Alexandre Daniel, que ministrará agora a sua palestra. Boa noite a todos, boa noite aos amigos do VetSmart. Eu agradeço à Seva o convite de poder estar com vocês aqui para fazer uma apresentação que é um pouco diferente do que muitas vezes as pessoas me veem ou me convidam para falar sobre a parte de medicina felina, mas tem tudo a ver com a importância de atender bem um gato dentro da clínica, que é a introdução dos conceitos cat-friendly, que é a explanação de como a gente cria ambientes amigáveis para gatos. Lembrando que muito a gente ouve falar sobre Cat Friendly Practice como se isso fosse uma especialidade, e na verdade isso não é uma especialidade ou um estilo de atendimento, isso é o nome de um programa da Associação Americana de Medicina Felina, que tem como intuito melhorar o atendimento e a ambientação dos locais para gatos. E obviamente que isso inclui os conceitos Cat Friendly. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre como deixar o gato mais confortável dentro da clínica e sobre como a gente vai olhar a coisa pela perspectiva do gato. Porque muito comumente a gente observa, sempre pelo nosso ponto de vista, pela nossa situação, como o gato estressa e como ele fica no veterinário. E eu acho que a apresentação de hoje tem como objetivo a gente mudar de lado. A gente trazer a perspectiva do gato, com seres estranhos olhando sobre ele na mesa, o cutucando, o machucando, e a gente vai tentar trazer um pouco mais sobre como a gente pode observar toda a perspectiva ambiental e toda a perspectiva de atendimento pelo ponto de vista do gato. E para isso, gente, a gente precisa entender o que é um gato. Se a gente quer trabalhar muito bem com uma espécie, a gente precisa entender o gato na sua biologia evolutiva natural. A percepção do gato é tudo para a gente poder trabalhar melhor com ele na clínica. A questão da natureza dele, de onde ele vem, o que isso tem relação com os comportamentos inatos e os órgãos do sentido dele, onde isso influencia na característica clínica de atendimento e de melhor abordagem, e sempre olhar pela perspectiva do gato. Se a gente entende melhor a espécie, se a gente observa pelo ponto de vista deles, certamente a gente vai ter uma melhor qualidade de atendimento e uma melhor qualidade de tratamento, inclusive com uma boa fidelização do dono do gato, do cliente. E quando a gente quer entender sobre a biologia evolutiva da espécie, a gente precisa entender de onde essa espécie veio. O gato ele vem de um ancestral comum que surgiu há mais ou menos 3 a 5 milhões de anos
na região especialmente do norte da África. A gente tem um pouco de divergência sobre de onde veio o ancestral de todos os felídeos, se é do oeste da Ásia ou se é do norte da África. Até que prove o contrário, o primeiro ancestral comum, ele é norte-africano. Tá? E todos os felídeos evoluíram desse ancestral que veio aí de uma região árida e com escassez de água. Só para a gente ter uma noção da importância de saber a biologia evolutiva da espécie. Todos os felídeos evoluíram de um ancestral comum, de uma região árida e com escassez de água. Em virtude disso, o gato, dentre todas as espécies domésticas, é aquela que mais concentra sua urina, que tem a maior habilidade de absorver a água da presa do ambiente. Isso porque, evolutivamente, ele alongou os seus túbulos para aumentar a capacidade absortiva. Isso tudo tem relação com a biologia evolutiva da espécie. Agora, o primeiro felídeo pode ter surgido há 3 a 5 milhões de anos atrás, mas o ancestral direto do nosso gato doméstico, o Felis libica, o primeiro contato registrado dele junto com o ser humano é de mais ou menos 8.000 a.C. Ou seja, o primeiro contato na história arqueológica, na história da humanidade descrita do gato com o humano, ele tem 10.000 anos de idade. E não é um contato tido como domesticação. Foi achado um fóssil de um gato enterrado ao lado de um humano, em posição fetal, e isso o humano não faria com uma caça. Isso existia aí uma relação afetiva, um vínculo entre eles, numa região no norte aí da Grécia, onde nós não tínhamos gatos naturalmente, tá? Perto da ilha de Chipre. Então, certamente o primeiro contato registrado sem ser uma relação de caça foi 8.000 a.C., mas a real domesticação do gato, ela se dá mais ou menos 7.000 anos atrás, no Egito. Tudo começou com os egípcios, o primeiro povo aí que plantava mais do que consumia e criava mais animais do que consumia. Eles começam a criar animais e armazenar grãos, e onde a gente tem grãos, a gente tem roedores e aves, como pragas urbanas. Tá? E o Egito ele fica no norte da África, então naturalmente o gato já estava lá antes dos egípcios. E os gatos acharam aí entre aspas, falando de uma maneira brincando, um restaurante a céu aberto. E os gatos começaram a predar os ratos e as pequenas aves da região, sendo trazidos para dentro da civilização egípcia e trazidos para dentro da religião dos egípcios. Tá? Então a gente tem aí 7.000 anos onde o gato está do lado do humano. Comparando a contrapartida canina, onde a gente tem relatos aí arqueológicos de 50, 60 mil anos de contato do cão, do canídeo ancestral do nosso cão com o gato, o cão ele teve muito mais tempo dentro da civilização humana para ser selecionado pelo humano. O homem teve muito mais tempo para selecionar características zootécnicas, padrões raciais, de tamanho, modificar o padrão nutricional do cão, enquanto o gato teve muito pouco tempo de domesticação. Então ele persiste muito parecido com seu ancestral, com seu primo selvagem. E isso traz toda a diferença para a gente na abordagem do gato dentro da clínica. Se a gente for parar para pensar do ponto de vista evolutivo, o ancestral direto do nosso gato está aqui. O primo mais velho dele está aqui. Todos os gatos evoluíram de um ancestral comum. E tomada a contrapartida, a gente tem que entender que o nosso gato ele é um predador como são os grandes felídeos, como são os pequenos felídeos, um predador topo de cadeia, um animal que é um carnívoro estrito, onde a gente não teve um tempo para modificação de padrões comportamentais, nutricionais e por aí vai. Tá? Tomando as devidas proporções, esse é o nosso paciente. É um caçador nato, é um predador na natureza. E ele vai ter uma série de adaptações e de reações que são compatíveis com um predador. Tá? É importantíssimo a gente entender esses comportamentos inatos que têm correlação total com o padrão evolutivo. O gato, os felídeos, eles são predadores topo da sua cadeia alimentar, mas especialmente os pequenos felídeos, e falando especificamente dos ancestrais diretos do nosso gato doméstico, eles também podem ser presas de animais maiores. Então eles são predadores topo da sua cadeia alimentar, mas eles podem ser presas de animais maiores, então eles estão sempre alerta. Especialmente porque os felídeos tendem a ser predadores solitários. Eles são caçadores solitários na natureza. Eles caçam diversas presas por dia e ele não pode se expor ou se ferir porque ele não tem ninguém para caçar com ele. Se ele não tem como caçar, ele morre de fome. Então ele está sempre em alerta para caçar e sempre em alerta para não ser caçado.
Isso traz o porquê uma espécie extremamente adrenérgica e sempre que for acuado, eles vão responder ofensivamente para escapar ou para se proteger. Isso tem completa relação com a característica evolutiva da espécie. Então o que nós temos que entender é que o gato ele é predador topo da sua cadeia alimentar. Ele preda pequenos roedores, pequenas aves, coelhos, mas ele é predado também. Ele pode ser predado por aves de rapina, por outros canídeos, por felídeos maiores. Então ele sempre está em alerta. A gente tem que entender que o gato que vai chegar para a gente na clínica é exatamente esse. Um gato que está constantemente em alerta para qualquer perigo. Não deu tempo de evolutivamente a gente retirar isso da questão atávica do instinto deles. E é muito importante a gente entender essa diferença da estrutura social do gato, do papel dele como um predador e presa na natureza para comparar com o humano, por exemplo. A estrutura social do gato, como eu falei anteriormente, ela é bem diferente da do humano. Gatos são caçadores solitários. Eles são caçadores solitários com estruturas sociais super complexas. Tá? Eles não costumam viver em bando. Nós temos 38 espécies de felídeos na natureza, 37 silvestres e o doméstico. E só o leão caça e vive em bando, especialmente as fêmeas. Tá? O restante dos felídeos são todos caçadores solitários. Para eu ter vários gatos vivendo junto, primeiramente eu tenho que ter eles sido criados, especialmente desde jovens, e com uma enorme disposição, aí, disponibilidade de espaço, de alimento e de locais para eliminação. Tá? E isso vale para casa também, tópicos aí para um outro dia de aula, mas isso vale para nossas casas também. Tá? Os gatos, eles são solitários e são espécies que o gato é a espécie que a gente considera semissocial. É uma espécie que não tem um completo quesito de socialidade muito abrangente. Ele gosta de encontros com alta frequência e baixa intensidade, e isso também com o proprietário, isso também com o veterinário. O gato não é aquele ser melado, aquele ser que gosta de ficar abraçado e por aí vai. Óbvio que existem exceções, mas em sua maioria a gente tem essa diferença. Para a gente ter uma noção de como é importante a questão de entender a solitude, o gato ser uma espécie solitária e a relação da importância do ambiente com isso. Na natureza, um gato ele tem uma área de cobertura, de marcação e de defesa de mais ou menos 2 a 3 quilômetros quadrados. Então é uma área enorme, onde quando eles encontram outros animais dessa mesma área, eles acabam tendo conflito. Então a gente tem que entender que a estrutura social deles é completamente diferente. Outro ponto muito importante a gente colocar aqui de importância e aplicabilidade na clínica é a característica olfatória da espécie. Dos sentidos do gato, a característica olfatória é a mais importante. O gato tem uma área de percepção sensorial olfativa 10 vezes maior que a do humano. O gato ele reconhece-se no ambiente, ele reconhece o ambiente e outros indivíduos por olfato. Inclusive, ele direciona a alimentação dele, a nutrição também por olfato, porque ele não sente bem gosto. Isso é característica da espécie predadora. O gato tem quase 20 vezes menos receptor gustativo na boca do que o humano, mas a área de percepção olfatória do gato é muito grande. Ele tem 10 vezes mais área cerebral de percepção olfativa do que o humano. E isso mostra a importância de nós termos nas nossas clínicas odores muito discretos ou preferencialmente não usar desinfetantes e desodorantes ambientais, aqueles perfumes ambientais nas clínicas, especialmente aquelas que atendem só gatos. Por quê? Porque isso é agressivo para o gato. E só para exemplificar, a importância da gente não utilizar, por exemplo, álcool demais para fazer asepsia, para abrir pelame para uma coleta de sangue, porque eles sentem muito mais o cheiro do que a gente. E ele pode ficar irritado com isso e isso ser observado como um mau comportamento com um animal que é de difícil manipulação, quando na verdade ele está irritado com o cheiro. Quando eles não estão felizes ou quando estão felizes, ele sempre vai mostrar entre indivíduos e para nós humanos demonstrações táteis, visuais e vocais. Lembrando que quando a gente fala de características vocais, o miar foi uma ferramenta, um instrumento desenvolvido para o gato para lidar com o humano na domesticação. Porque entre gatos na natureza, eles dificilmente, na verdade, eles não miam. Tá? Eles têm outras demonstrações vocais que não o miado.
Então, quando a gente fala de linguagem corporal, o gato ele vai mostrar como ele está se sentindo para a gente na clínica através de postura e posição do corpo, da cauda, das orelhas e dos olhos. Isso eu vou mostrar em alguns gráficos para vocês e vou passar até onde vocês podem conseguir a referência para se aprofundar mais na característica de estudo da posição corporal, aí da linguagem corporal do gato. Uma coisa que é interessante é, para quem tem gato, vai saber muito bem do que eu estou falando. Em casa, os gatos que estão tranquilos, em uma sensação de bem-estar, cômodos e confortáveis, eles podem às vezes fazer piscadas longas com o proprietário ou com quem está em casa. E isso usualmente não é algo comprovadamente estatístico do ponto de vista comportamental, mas a gente percebe isso na lida clínica do dia a dia e com quem tem gatos também vai entender o que eu estou falando. Isso demonstra um grau de tranquilidade, de conforto na situação. A própria atitude de ter essas piscadas longas mostra pra gente que o gato está confortável, não só em casa, mas também na clínica. Então isso a gente vai usar para entender a postura corporal aí desses pacientes. Aqui eu apresento para vocês um consenso que a gente tem publicado aí alguns anos atrás de comportamento de gatos da Associação Americana de Medicina Felina. Como é um consenso, o download é gratuito, vocês podem entrar no site da Associação Americana de Medicina Felina, que é o catvets.com, e baixar. Lá tem uma série de consensos que eu vou apresentar alguns outros para vocês daqui a pouco. E lá a gente tem aí um mapa sobre como a gente pode interpretar a postura corporal do gato e entender que tipo de sensação, de sentimento ele está nesse momento. Então, quanto mais abaixado o gato se demonstra no comportamento dele na clínica, mais assustado ele está. Quanto mais ele vem arqueando e olhando de baixo para cima e aumentando a área corporal dele, mais predisposto, mais provável é que ele se torne um gato agressivo na lida clínica. Aí a maioria dos gatos, gente, chega pra gente exatamente dessa forma. Lembra até o gato do Halloween. Com relação à postura de olhos e orelhas, quanto mais para trás a orelha desses gatos está, quanto mais abaixada para trás ele está, mais assustado esse gato está. E usualmente esses animais muito assustados também vêm com a rima palpebral semi-fechada, eles ficam com o olho semi-fechado e midriáticos. Quanto mais lateralizada a orelha do gato está, mais agressivo, mais ofensivo esse gato pode se tornar na lida clínica, na prática clínica. Então, normalmente, o gato que as pessoas mais têm medo é exatamente esse aqui. Tá? É o gato que está totalmente abaixado, tentando minimizar ao máximo a área dele observada pelo agressor, que no caso seria o veterinário. Ele está com os olhos semi-fechados, mostrando os dentes, ou seja, está mostrando a presa dele e fazendo uma postura vocal para fazer de tudo para afastar o oponente. Esse gato está extremamente assustado, fazendo posturas corporais, vocais e táteis para afastar o oponente. Esse gato é o gato que está tão assustado que às vezes ele até frisa, às vezes ele até congela. E muitas vezes esse coitado desse gato é extremamente mal contido e ele pode evoluir aí para um padrão de agressão defensiva. Esse gato é um gato que me preocupa muito mais do que o outro. Ele está dentro da caixa, ele está fazendo isso para tentar minimizar a área dele observada pelo agressor, no caso o veterinário, e ele está te olhando já com as orelhas lateralizadas de baixo para cima. Esse gato tem muito mais chance de se tornar um gato agressivo do que o anterior. Então a gente precisa aprender a ler a postura corporal desses gatos, a linguagem corporal. E isso vai ajudar muito a gente na clínica. Tá? Eles fazem uma série de posturas vocais no intuito de afastar o oponente. São sons similares ao que a gente ouve nas brigas, os rosnados, os que eles fazem. Isso tudo está relacionado a afastar o oponente, a deixá-lo longe. Na contrapartida, o arrulhar, o prr, que eles fazem entre indivíduos e com o proprietário em situações que eles estão extremamente felizes, é um outro exemplo para vocês de comunicação vocal entre os gatos. E do gato com o humano. Sabe o que eu acho interessante? Os sons que eles emitem em rosnados, o hissing, né, é muito similar na frequência em decibéis a nós fazermos para o gato na clínica. Então esse é o tipo de som que a gente não pode fazer na clínica. Por quê? Porque ele tem uma frequência em decibéis que lembra o rosnado, o hissing entre gatos. Então se a gente quer conversar e interagir com o gato, é muito melhor que a gente faça o quê? Fale em tom de voz baixo.
Então a gente entendendo esses pequenos pontos, que realmente é bem reduzido, bem abreviado para vocês, esse é o começo do entendimento de um ambiente cat-friendly. A gente tem que se imaginar na perspectiva do gato e utilizar isso para implementar melhorias no nosso espaço e na nossa atitude com o paciente. Se a gente reduzir ameaças na perspectiva do gato, o ambiente vai ficar muito mais tranquilo para ele e a manipulação vai ser muito, muito melhor tolerada. E um dos pontos que fazem com que muitos veterinários sejam, às vezes, exagerados na contenção com o veterinário é medo de agressão. E adivinha, a principal causa de agressão ao veterinário é o medo do gato. Então tem o gato com medo de um lado, o veterinário às vezes com medo do outro. E o gato ele pode ter medo por uma série de traumas passados. Ele pode ser punido em casa. Então, por exemplo, é um gato que quando em casa sobe na mesa, ele é punido. O proprietário o pune. E aí a gente chega na clínica e quer fazer o que com o gato? Colocar na mesa. O gato já alerta e fala, meu Deus, eu vou ser punido de novo. Ele quer descer. Aí você pega e coloca ele em cima da mesa de novo. E isso pode trazer uma situação de ansiedade tão grande que ele vai se tornar agressivo. É importantíssimo entender que a maioria dos gatos chega com um grau de medo e de estresse no atendimento. A gente não pode piorar isso. Entendam que gatos são metódicos. É uma espécie metódica, monótona, faz sempre tudo da mesma forma, no mesmo modus operandi. Gatos não gostam de mudança de rotina sem consentimento. Ele ter o senso de controle da situação é importantíssimo, então a gente precisa permitir esse senso na clínica. Se o gato tiver o senso de controle na clínica, atenua muitos problemas para a gente, facilita muito a nossa manipulação, exame, contenção, coleta de material. O que é permitir o senso de controle do gato na clínica? É deixá-lo escolher a posição que é mais confortável para ele ser examinado, onde ele quer ser examinado e como ele quer ser examinado. Isso tudo reduz muito a ansiedade do paciente, o estresse e, consequentemente, o medo dele estar na clínica. A gente fala muito do gato chegar estressado na clínica. Ele muitas vezes já sai estressado de casa, porque essa situação, infelizmente, é mais comum do que a gente imagina. O proprietário já estressar o gato e se estressar de ter que colocar o gato na caixa de transporte. E o manejo cat-friendly ele não começa da porta da clínica para dentro, ele começa na casa do proprietário, com dicas sobre como a gente pode manejar isso. E o primeiro ponto que tem que ser ensinado para todo proprietário de gato, especialmente os que levam os filhotes para vocês, para a primeira avaliação de filhote, protocolo vacinal, de vermifugação, nutricional e por aí vai, é como melhor manejar a caixa de transporte. Caixa de transporte, gente, é o que vai trazer esse gato seguro até a clínica. E a maioria dos proprietários que a gente conhece e conversa, o simples fato dele ir até o local que a caixa está guardada já alerta o gato e ele já pega e some e vai para baixo da cama, por exemplo. A caixa de transporte ela tem que ser parte da rotina do gato. Eu não falei que o gato é um ser de rotina, é um ser metódico. Então, a caixa de transporte ela tem que fazer parte da rotina do gato. Desde filhote, em um local que seja comum, habitual, de fácil acesso, no local que o gato mais goste de frequentar. Essa caixinha ela tem que ficar aberta, com brinquedos, com paninhos, cobertores dentro, porque isso vai trazer o cheiro dele de casa, a ambientação de casa, para o transporte, para minimizar o estresse dele de transporte. Esse transporte deve ser feito com esse cobertor que já fica dentro dele ou um cobertor que ele usa em casa. Uma roupa do proprietário que traga esse odor, essa característica olfativa para dentro da caixa. Brinquedos, catnip, sem sombra de dúvida, a gente tem protocolos hoje já validados com o uso de Feliway Spray, o Feliway Classic Spray dentro da caixa, 20 minutos antes do transporte. A gente espirra, borrifa por toda a caixa aberta, espera 20 minutos para evaporar o cheiro aí do produto, não é do feromônio, é do veículo, e coloca o gato dentro. Isso já atenua, minimiza o estresse de transporte para eles. E recomendamos que essa caixa ela vá tampada com um cobertor ou com uma toalha para evitar a cinetose, né? Para evitar a náusea, o enjoo induzido por movimento. E muitos gatos chegam na clínica com vômito ou com defecação dentro da caixa, isso é extremamente agressivo para o gato, e isso é resultado, em parte, por cinetose. Sempre também precisamos procurar associações positivas desse gato com a caixa. O gato voltando para a caixa dentro de casa, existir a administração de um petisco, de algo que o gato goste, para ele associar positivamente estar na caixa e o transporte. Então, caixas de transporte são o último recurso que lembram a territorialidade do gato, que lembram que o gato veio de casa. E é o porto seguro deles dentro da clínica. Por isso que a gente recomenda
caixas que abram como essa aqui, caixas que abram do tipo Kinder Ovo, que elas abrem no meio, porque são fáceis de abrir, fechar, de manipular o gato, e eu posso fazer muito com esse gato ainda dentro da caixa. Aqui um paciente nosso com o cobertor, ele já vem com o cobertor dele, ele já vem com brinquedinhos dele, e essas caixas que abrem por cima são as melhores caixas que a gente pode orientar para o proprietário. Por quê? Porque eu posso abrir e eu posso fazer boa parte do meu exame físico, administração de medicamentos, coleta de material, com o gato ainda dentro da caixa dele, com o cheiro dele, com o cobertor dele, com o brinquedinho dele. Tá? Então, usualmente a gente pede para trazer com os cobertores de casa, porque a gente pode utilizar isso para cobrir a mesa e para deixar o gato num ambiente mais próximo possível da casa dele. As salas de espera, as recepções das clínicas, quando a gente quer criar um ambiente cat-friendly, primeira coisa a pensar é destinar um espaço específico só para gatos. Se você não trabalha ou não tem uma clínica, um hospital que atenda só gatos, parte dessa recepção deveria ser destinada para eles. Tem que ser um espaço calmo, um espaço silencioso, com desenvolvimento de pontos de arquitetura para o gato. Gatos não gostam de ficar no chão e muitas vezes o proprietário chega na clínica, a primeira coisa que eles fazem é colocar a caixa no chão. Então, esses locais eles têm que ser superfícies elevadas, que podem ser puffs, cadeiras, prateleiras elevadas, onde a recepção já é orientada a o gato entrando já pedir para deixar nessa superfície, para ele não ficar no chão ele perde o senso de controle, o senso, a situação do ambiente. É só a gente lembrar na natureza. Onde o gato observa tudo na natureza? De locais altos, em cima de árvores e por aí vai. Então, é importante que a gente deixe a arquitetura da recepção voltada para gatos. Tá? Uma recepção calma, silenciosa, com superfícies elevadas para essas caixas, superfícies que não permitam o contato visual direto entre duas caixas, ou da caixa com outro cachorro, porque esse contato visual direto ele é agressivo, ele é ameaçador para o gato. Tá? E, obviamente, esses locais de espera de recepção têm que ter o Feliway Classic plugado na tomada 24 horas por dia para minimizar o senso de estresse, a situação estressante desse paciente. Tá? Então, é interessante aqui, por exemplo, nessa arquitetura, o proprietário senta ao lado do gato com uma separação física visual entre dois gatos, caso os proprietários decidam deixar as caixas viradas entre si. Sala de atendimento também, preferencialmente, é legal ter uma sala só para gatos. Por quê? Porque toda a questão olfativa faz a diferença. A partir do momento que o gato entra na sala, a gente já tem que deixar ele solto. Por quê? Isso já permite senso de controle da situação. Quem quer sair para explorar, sai. Quem quer ficar dentro porque ainda está mais reservado, fica. Mas quem tem a possibilidade de escolher isso é o gato. Eu tendo uma sala só para gatos, eu vou evitar cheiros de cães que são ameaçadores para os gatos. Essas salas elas têm que ter um planejamento arquitetônico para evitar locais de fuga e esconderijo. Senão a gente faz tudo direitinho, até chegar na sala, o gato pega e se esconde atrás de uma geladeira. Se esconde atrás de um armário. E aí vai ser um enorme estresse para retirá-lo de trás desse local. Um local calmo, um local sem ruídos, com boa parte do equipamento que a gente precisa usualmente para o atendimento clínico, termômetro, estetoscópio, medicamentos, instrumentos dentro da sala, para evitar ficar um sai e entra da sala, que essa movimentação excessiva pode assustar o gato. E também dentro dessa sala, um difusor com Feliway plugado constantemente. Isso vai minimizar o estresse do gato dentro do ambiente. Tá? E os móveis nessa sala são móveis que são adaptados para uma espécie pequena. Eu não preciso ter uma mesa enorme, eu não vou atender um São Bernardo nessa sala. As minhas mesas podem ser pequenas. E as balanças também pequenas, balanças pediátricas e não no chão. Porque a gente tem que lembrar que o gato não gosta de ser levado para o chão. Então a balança ela tem que estar na superfície do atendimento, na superfície da mesa. Essas salas elas têm que ter toalhas e cobertores limpos disponíveis em grande número. Porque hoje eu vou passar um link com alguns vídeos para vocês verem as principais formas recomendadas de contenção para gatos são com toalha e cobertor. Tá? Outro ponto importante de dica que eu deixo para deixar um ambiente mais amigável é para aquele gato que não quis ficar na caixa ou a caixa dele não abre, tenham caixas plásticas limpas e disponíveis na sala. Porque às vezes o simples fato de a gente colocar uma caixa plástica, um tupperwarezão grandão, com um cobertor, com uma toalha dentro, o gato vai entrar dentro dessa caixa e você vai poder fazer tudo lá dentro.
Tá? Sempre lembrando que essa sala ela não pode ter odores excessivos, ela não pode ter perfumes ambientais de difusor, aqueles que ficam espirrando a cada 15 minutos, uso de desinfetantes com cheiro muito forte, porque isso acaba sendo ofensivo para o gato e tornando a situação mais estressora ainda. Tá? Então aqui a gente tem um gato em uma superfície como se fosse uma bancada de laboratório, com uma superfície impermeável, com a balança logo ao lado. Balança para o chão é coisa de cachorro. Para o gato não é legal estar na mesma superfície de atendimento. E as balanças precisam ter tamanhos adequados, né? Porque a gente tem pacientes, os pacientes neonatos, os pacientes pediátricos, que se eu tiver uma balança de tara muito maior, de tamanho muito maior, ela pode não ter a acurácia que eu preciso. E isso pode ser um enorme problema para cálculo, por exemplo, de doses de fármacos a se usar. Outros pontos que a gente pode utilizar para deixar o ambiente mais amigável são prateleiras em diferentes níveis para o gato. Usualmente os gatos, mais de 90% dos meus pacientes não usam as prateleiras que eu tenho na parede. Mas isso é interessante para o proprietário percebe que o local foi projetado pensando no gato. E aqueles que saem e acabam explorando, ganhou o dia. Então aqui a gente tem o gato, a gente abriu a caixa, o gato saiu porque ele quis, ele pegou e subiu na prateleira e ficou lá observando a gente. Muitas vezes, quando a gente tem a possibilidade de orientar a projeção dessas mesas de atendimento, eu oriento que essa mesa seja projetada para o gato ficar de frente para o proprietário, onde eu posso deixá-lo diretamente de frente, olhando para o proprietário, uma situação mais confortável para ele. E falando em observar, como a gente observa inicialmente o gato antes, efetivamente, de ir ao procedimento de exame? A gente tem que lembrar que a forma como a gente interage com o gato pode modificar completamente o comportamento dele no atendimento. Então, para a gente entender como eu observo e como eu interajo com o gato, a gente precisa lembrar de alguns pontos. O primeiro dos pontos é como um gato caça. Ele encara a presa, ele olha fixamente para a presa, se prepara até dar o bote. Então, se a gente ficar com aquela atitude que é muito comum, infelizmente, em alguns locais, de o gato dentro da caixa ficar olhando fixamente para a caixa, interagindo com uma voz aguda, falando com o gato, ele pode se tornar a presa e evolutivamente, instintivamente, ele vai ficar mais acuado e falando, meu Deus, tem um ser enorme olhando para mim e eu não tenho para onde correr. Ele está olhando fixamente para mim, interagindo comigo. É como na natureza um gato caça. Então, no atendimento, na abordagem inicial do gato, desde que ele entra na clínica, a gente não pode ficar olhando diretamente para ele. A gente pode fazer o quê? Passar os olhos pelo gato, mas não ficar olhando fixamente para ele. E para demonstrar ainda mais tranquilidade, sempre tom de voz baixo, um tom de voz tranquilo, nada de movimentações bruscas, súbitas. Tudo tem que ser muito tranquilo e evitando sons como aqueles sons clássicos que a gente faz do para o gato. Isso não é legal para ele. Mas, obviamente, sempre observe o comportamento de cada gato. Tem gatos que não se importam com isso, mas, via de regra, a gente tem que tentar evitar pontos que estressam o paciente. Cada pequeno ponto que eu venho falando aqui, quando a gente junta todos eles, isso forma um ponto enorme. E isso é ser cat-friendly, isso é projetar uma atitude própria, uma atitude de equipe, uma atitude de ambiente para o gato, minimizando o estresse do paciente. Outra coisa que eu vejo muito fazerem, olharem para o gato e sorrir. E lembrem-se que o sorriso para o gato é exatamente isso. Ele está mostrando as presas para afastar o oponente. Evitem mostrar as próprias presas para o gato. Estou dizendo que vocês não podem sorrir, mas evitem descaradamente mostrar dessa forma. E a própria questão de abordagem do gato já mostra como a gente tem que tirá-lo da caixa e examiná-lo. Tá? Lembrar que a caixa é o último recurso familiar do gato, é o porto seguro dele. Por isso que quando entrou na sala, é legal que ela já fique aberta. Aberta para se ele quiser sair, ele pode sair por vontade própria e explorar o ambiente. Faça contato visual breve, não direto. Faça piscadas longas, avalie se ele responde isso para vocês, se corporalmente ele está tranquilo, ele está relaxado. Tudo isso a gente vai fazendo durante a anamnese, sem movimento brusco, sem barulho, sem tranco. Eu já peço para o proprietário entrar e deixar a caixa aberta e essa caixa está visualmente em contato direto com o proprietário para trazer esse senso de tranquilidade para o gato. Se o gato ficar na caixa e a caixa for aquela caixa que ela abre, é a melhor coisa, porque eu já abro a caixa e já começo a fazer o exame. Sempre lembrando de antes, oferecer um indicador, ou oferecer as costas da mão para o animal cheirar, para o animal se esfregar e depositar o feromônio dele na sua mão.
Não mostre a palma da mão, porque essa atitude, essa característica, ela pode ser ofensiva para o gato. Por isso que a gente mostra o indicador ou as costas da mão para o gato cheirar. Se a caixa abrir, abra a caixa e inicie o exame com o gato na caixa. Lembrando que hoje as técnicas de uso de toalha, o que a gente fala brincando de transformar o gato em um burrito, são as melhores formas que a gente tem para conter um gato. Evite, ao máximo, não contenha ou não tente tirar o gato pelo cangote. A partir do momento que ele está dentro da caixa, a gente põe a mão em pescoço e cabeça, ele perde o senso de controle, ele já vai andar para trás e ele pode ficar mais agressivo. A mesma coisa vale para chacoalhar ou virar a caixa. Se vocês não estão conseguindo ter um acesso fácil, eu peço para o proprietário ajudar. Por quê? Porque virar a caixa, você está virando e tirando completamente o senso de controle do gato. Isso é extremamente agressivo para o paciente. E assim que acabar, o gato pode voltar para a caixa. Não deixe ele fora mais tempo do que ele precisa, caso ele queira ficar lá dentro. Então essas caixas que abrem, gente, é a melhor coisa. Por quê? Porque eu vou examinar o gato aqui dentro. Eu tenho fácil acesso ao gato. E o exame físico, a gente também tem que lembrar da questão de abordagem inicial do gato. Primeiro, é onde o gato quiser. Se ele não quiser ser examinado na mesa, ele for para o chão e no chão ele ficar confortável, a gente vai examinar ele no chão. Se ele for para a pia, a gente vai examinar ele na pia. Tá? Tem gatos que não toleram ficar na mesa, especialmente aqueles que são punidos em casa quando sobem na mesa. Tentem não colocar o animal direto na mesa, especialmente se a mesa for de inox, porque ela é fria, ela faz barulho e ela é brilhante. Então, sempre usem o cobertor que o proprietário traz ou os cobertores e toalhas que vocês têm na clínica para apoiá-lo na mesa. Isso aumenta o senso de segurança do gato. Examine o gato sempre de lado ou de costas. Eu só vou olhar para o gato para fazer a avaliação de cavidade oral, de mucosa palpebral, superfície ocular. O resto, virem o gato olhando para o proprietário e façam todo o exame físico de costas. Conversando e falando com o proprietário ou com o gato continuamente num tom de voz baixo. Isso é legal para o proprietário também, a gente no exame falar, olha, a mucosa dele tá rósea, cavidade oral tá boa, tá com doença periodontal, eu tenho aqui um linfonodo de tamanho normal, a tireoide é palpável, não é palpável, conversando para o gato entender que você está conversando com o proprietário, para o gato entender que você não é uma ameaça, com mínimo, ou melhor, sem tração nenhuma, o gato tem que ficar relaxado para o exame. A melhor contenção, gente, é aquela que é mais tranquila e menos duradoura. Para o gato, menos é mais, menos é mais. Se o gato ele quis entrar na pia e aqui ele ficou porque lembra uma caixa, é aqui que a gente vai examiná-lo. Se ele está confortável aqui, eu vou fazer, obviamente, seguindo o bom senso, o que for possível dentro desse local. Estou dizendo que eu vou colher sangue dentro da pia, vou pesá-lo dentro da pia, eu vou seguir o bom senso e o consenso de que onde ele se sente confortável é o local que eu vou examiná-lo. Muitos, depois que a gente abre a caixa, eles ficam aqui dentro e a gente pode fazer boa parte do nosso exame aqui, muitas vezes só tirando o gato para poder ir para balança e pesá-lo. Muito dessa questão de técnicas de contenção e de coleta, não é o Alexandre que está falando, existem consensos de manejo amigável e de contenções amigáveis para gatos. Isso desde 2011 já está publicado, é um consenso da Associação Americana de Medicina Felina, junto com a Sociedade Internacional de Medicina Felina, que eu trago a referência aqui para vocês, e aqui em cima no topo é onde vocês podem achá-la, download gratuito no site da Associação Americana de Medicina Felina. Tanto esse consenso quanto um publicado no ano seguinte, em 2012, trazem técnicas de coleta, de cuidados, de contenção amigáveis para gatos, e é o que hoje a gente prega como sendo o mais indicado para a espécie. Essa é uma campanha que está acontecendo mundialmente para não conter gatos pelo cangote. Embora exista muito da mítica de o filhote ele é contido pela mãe no cangote, o cangote serve para isso. Isso serve para o bebê, isso não transmite para o adulto. Essa é uma região que gera dor, desconforto, especialmente se a gente tira o paciente de contato com a mesa, tirar o gato do contato com a mesa já é algo que tira o senso de controle dele. Pelo cangote, então, é pior ainda. Isso dói, é desconfortável e é agressivo para o gato. Isso não é o Alexandre que é chato e fala isso. É o Alexandre que não tem ideia de como é conter o gato bravo. Muito pelo contrário, isso é uma campanha mundial, encabeçada pela Sociedade Internacional de Medicina Felina, para evitar esse tipo de contenção e preconizar cada vez mais contenção com o uso de toalhas e cobertores. Lembrando que eu estou falando aqui de animais em situação clínica. Eu não estou falando de lida com animais ferais, com animais de captura e por aí vai. Estou falando aqui de como criar melhores ambientes clínicos para o gato. Essa questão de
shelter, de abrigo, de captura, é um capítulo à parte que teriam outras coisas aí pra gente conversar. Tá? Então hoje o que a gente mais usa são técnicas com toalhas e cobertores. Tá? Isso permite um enorme senso de segurança para o gato, traz segurança para quem está auxiliando na contenção e permite múltiplas posições de coleta. Tá? Aqui eu trago um link para vocês, para aqueles que querem ver mais vídeos, que a Seva Europeia financiou a gravação de uma série de vídeos que podem ser vistos aí no YouTube, e eu trago esse link para vocês, porque vocês podem ter acesso gratuito a esse link, com a lista de todos eles, são mais de 30 vídeos de contenção, coleta e lida amigável com gatos. Se eu fosse trazer aqui todas as possibilidades de contenção e coleta, a gente precisaria de 4 a 6, 8 horas para conversar melhor. Então eu trago esse link porque eu faço questão de todos aqueles que querem aprender mais, querem se aprofundar mais nessa questão do manejo amigável ao gato. Vejam, tem vídeos de como abordar um gato, de como administrar comprimido, como mensurar a pressão arterial, como conter, como fixar um catéter, como fazer uma citocentese, todos eles com uma contenção amigável. São vídeos que foram encabeçados pela Sociedade Internacional de Medicina Felina, junto com a International Cat Care, e recomendo a todos que possam, vejam, porque faz muito a diferença para vocês. Lembrem-se, coloquem-se na perspectiva do gato, olhem a coisa pela perspectiva do gato. Nós somos maiores, nós falamos alto, ou seja, o que a gente faz é perigoso. Tudo vindo da gente é perigoso. Tá? Na maioria das vezes, gente, 95% das vezes, o gato está mais assustado que o veterinário. Só que se a gente não aprende a ler corporalmente, a entender as demonstrações olfativas, as demonstrações táteis, visuais e auditivas, a gente vai achar que é um gato agressivo. O gato é menor e na natureza isso importa. Visto que eles são animais solitários, eles vão sempre evitar confronto direto. Eles não vão querer confronto direto com um ser que é maior que ele, que pode machucá-lo e isso trazer impotência em caça. E ele não consegue caçar, ele morre de fome. Então ele sempre vai evitar confronto direto. E para evitar confronto direto, ele vai tentar intimidar o oponente de diversas formas, com posturas corporais, sonoras e às vezes até olfativas, com a liberação de glândula, por exemplo. E somente quando ele não tiver mais opção de fuga e de afastar o oponente, que ele vai partir para a briga, que ele vai partir para a questão de agressão, o que é pouco comum se a gente interpreta bem esse gato e já prepara a vinda dele de casa para a clínica e o ambiente clínico de equipe para ele. Para gato, gente, quanto menos, melhor. Quis aqui trazer para vocês também o site da Associação Americana de Medicina Felina, que é o catvets.com, para ter maiores informações do Cat Friendly Practice, do programa da Associação Americana de Medicina Felina, que todos vocês podem aplicar para conseguir essa certificação na clínica de vocês. É só entrar no site, lá tem uma área só do Cat Friendly Practice que vocês podem observar. Quem tiver alguma dúvida pode escrever diretamente para eles ou pode mandar um e-mail para mim. Eu faço parte da comissão aí, do comitê diretivo do programa americano do Cat Friendly Practice e eu posso fazer esse link em português para vocês. Quem tiver alguma dúvida é só me procurar. Aqui é o meu e-mail para aqueles que queiram ter alguma dúvida, alguma sugestão. Eu agradeço a presença de vocês, eu espero que isso possa ter adicionado, ter agregado aí para vocês terem uma melhor conduta, uma melhor abordagem do paciente na clínica. Obrigado, gente. Muito obrigado, Alexandre. Bom, agora eu passo a palavra para Priscila Brabec, gerente de produto da Seva, que ministrará agora a sua apresentação. Olá, boa noite. Eu sou Priscila Brabec, sou gerente de produtos da Seva e quero apresentar para vocês um pouquinho da nossa linha Feliway, que é a linha de comportamento Seva, uma linha exclusiva para o bem-estar e conforto dos gatos. Para começar, falando um pouquinho sobre a Seva ela é uma multinacional francesa, já presente aqui no Brasil, com uma linha ampla de produtos para cães e gatos. Hoje, a Seva está presente em 45 países e tem atuação em mais de 110 países com as linhas de produto, não só para pequenos animais, mas também para grandes animais, para equinos, para suínos e para aves. E falando um pouco da nossa linha Feliway, nós temos hoje 3 produtos da linha Feliway. O produto que está há mais tempo aqui no mercado brasileiro é a linha Feliway Classic, na apresentação de spray,
kit com difusor mais refil e refil. E os dois últimos lançamentos, né, foram lançados o ano passado, que é o Feliway Friends e o Feli Scratch. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a função de cada um deles. A linha Feliway Classic é o análogo sintético do odor facial felino, a fração F3. O Feliway Classic é indicado para o bem-estar e conforto dos gatos no ambiente. Então ele é para ser utilizado na sala de espera, por exemplo, no consultório veterinário, na internação. Ele também é para ser utilizado na caixinha de transporte, então antes do tutor levar o gato para o veterinário, ele pode aplicar na caixinha de transporte, esperar 15, 20 minutinhos para evaporação do álcool do produto e colocar o gato na caixa de transporte. Isso vai trazer a sensação para o gato de conforto e bem-estar, minimizando também os sinais de estresse. As apresentações do Feliway Classic. A gente tem o kit com o difusor mais refil, o refil e o spray. Lembrando que o difusor com o refil, ele abrange uma área de 50 a 70 metros quadrados e o refil tem a duração de 30 dias. Feliway Friends é o análogo sintético do odor materno felino e ele é indicado para diminuir conflitos e brigas em ambientes com mais de 2 gatos, né? Então, quando eu tenho um ambiente com 2 ou mais gatos que brigam, a indicação é o Feliway Friends. Ele também tem a apresentação do kit difusor mais refil e o refil. Também tem uma área de cobertura de 50 a 70 metros quadrados e o refil tem a duração de 30 dias. E por último, o Feli Scratch, ele é o análogo sintético do odor interdigital felino. Ele é indicado para redirecionar a arranhadura do gato para o arranhador. Ele é um formato de pipeta, então são 9 pipetas, o protocolo completo, e para aplicar diretamente no arranhador. Ele vai ajudar principalmente a direcionar o gato para o arranhador adequado, evitando assim que o gato arranhe em locais indesejados, como por exemplo o sofá ou outros móveis. Lembrando, né, que toda a linha Feliway tem a detecção através das papilas incisivas, então esse é um esqueminha básico de detecção da linha Feliway como um todo, através das papilas incisivas, órgão vomeronasal e assim o bulbo olfatório acessório. É um mecanismo de captação e detecção natural para os gatos, então a linha Feliway ela mimetiza esses odores específicos, seja ele o facial felino, o mamário, né, o materno felino ou o interdigital. Nós temos um site exclusivo do Feliway aqui no Brasil, que é o www.feliway.com.br. Lá vocês podem encontrar diversas informações sobre o produto, sobre a parte comportamental dos gatos também, as principais dúvidas e também os depoimentos de quem já utilizou e os resultados que tiveram. Nós temos também alguns materiais que podemos disponibilizar a vocês. Um deles, que foi escrito pelo Dr. Alexandre Daniel, é o papel do estresse na medicina felina e as doenças associadas ao estresse no gato. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato conosco através do nosso saque, que eu já vou deixar aqui os contatos, e solicitar os materiais. Então, esse é um pet journal que foi escrito pelo Dr. Alexandre Daniel, falando, né, sobre o papel do estresse na medicina felina e como minimizar o estresse no gato para evitar, assim, doenças associadas ao estresse. Lembrando que médico veterinário tem direito a 20% de desconto na compra de produtos da linha Feliway quando solicitado através do nosso saque. Então, tem os 20% de desconto em até 3 produtos da linha Feliway por mês. E para ter esse benefício é só entrar em contato através do nosso 0800 ou através do nosso e-mail. E falar que é médico veterinário e quer participar do programa de desconto para veterinário da linha Feliway, que nós fazemos um cadastro e automaticamente é gerado um pedido com esses 20% de desconto. Então tem o limite de até 3 apresentações por mês, então 3 produtos da linha Feliway por mês, com o benefício de 20% de desconto para médicos veterinários. E qualquer dúvida, né, dúvidas ou solicitações de materiais, pode ser solicitada através do nosso e-mail, saque@seva.com, ou através do nosso 0800, né, o 0800 770 0355. Obrigada e até a próxima!